Uma boa noite a todos, graça e paz. Nos perdoe pelo atraso, mas foi por boa causa. Concertozinho aqui, detalhes. Que o Senhor possa continuar abençoando a todos nós. E abençoar você que está em casa. Que essa noite seja uma noite bem especial. Que Deus venha falar ao seu coração através de louvores, da palavra que vai ser trazida aqui. Eu já convido vocês a ler comigo aqui Romanos 11, do 32 ao 36. E você pode nos acompanhar aí, né, pelo Instagram e pelo YouTube, ao vivo. Amém? Romanos 11, 33. Fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão insondáveis, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Porque dele para ele. Então a ele nós exaltamos, cantamos louvores a ele, porque ele é merecedor, é digno. Amém? Amém. Graça e paz a todos, boa noite. Vamos começar esse momento com louvor. Louvor que fala da morte, do sacrifício, da ressurreição de Jesus. O Amém. Motivo de todos nós, né, estarmos aqui essa noite. Mais para lá. Mais para a sua direita. Ele está assistindo. Amém. Cantemos ao Senhor. Aleluia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelo nosso pecado foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Desculpe as falhas. Essa música, na verdade, quem ia cantar toda era eu, mas ainda estou um pouco rouca. Mas o importante valeu, Vanildo, é que a mensagem foi passada. Amém. Aquele que foi moído por nossas transgressões, letra linda, foi morto, né? Hoje ele vive e está no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Amém. Que a gente venha se quebrantar a cada dia na sua presença. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos cantar todos. Música conhecida. Está bem bonito. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. O seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, O justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito és. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bendito és, Senhor. Só o amor de Deus para nos quebrantar. Amém? Amém. Bom demais louvar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sua alegria me contagia, Teixeira. Teixeira deu tanto glória aqui, tanta aleluia. Amém, amém, amém. O que será que Deus viu em nós? O que será que Deus viu em você e em mim? A não ser Jesus. Teu sangue. Não era essa, mas tudo bem. Ele viu. Volta. Ele tá só testando a gente. Tá só testando. Um ensaio. Ele viu. Ele viu. Faz parte. Faz parte. Aleluia. Se empolgou, né, Teixeira? E você indo no erro dele, né? Vamos lá. Aleluia. Vamos prestar atenção na letra dessa música, é belíssima. Agora vai. Aleluia. O que será que Deus Viu em mim. O que será que eu fiz para merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado? Se Ele me conhece como ninguém mais, se Ele sabe tanto quem eu sou, como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu Filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou, ele viu o inocente morrendo pelo pecador, Ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. Se Ele me conhece como ninguém mais. Se Ele sabe tanto quem eu sou, como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu Filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou, ele viu o
inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando ele olhou pra mim. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Ele viu o sangue do seu filho amado, ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando ele olhou pra mim. Aleluia, Jesus. O Senhor viu Jesus em nós, por isso que ele se compadece. Amém. Nada além do sangue que possa nos aproximar do Senhor. Sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde
posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre, Flávia? Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue. Diga aí, irmão, se você é livre, o Senhor libertou a cada um de nós. Eu sou, o Senhor nos libertou. Aleluia, Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve. Que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Inácio. Alô, som. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite a todos, graça e paz. Amém, que maravilha. Estamos vivos, estamos viva. Queridos, vamos apresentar os visitantes conosco aqui, o nosso irmão Vinícius e a sua namorada
Gabriela, vocês me ajudem, que eu já disse que tenho um problema de vista. Escuto mal demais. Gabriela, Vinícius e Gabriela. Mais alguém que nos visita esta noite? Opa, meu irmão, seja bem-vindo. Meu irmão, para quem não conhece, irmão Cláudio Honor está nos visitando. Depois de uma eternidade, né? E temos um profeta entre nós aqui, um rei, Asaf, também conosco. Então nós queremos dizer a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria ter vocês conosco. Eu me alegro muito em recebê-los. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa. E tivemos alguns problemas no horário normal, acontece em todas as famílias. Quando você prepara um jantar, sempre acontece um atraso, né? E eu lembro-me das palavras do filósofo contemporâneo Mário Sérgio Cortella, que ele diz que quem vai para um churrasco e reclama da comida ou da demora, não merecia nem participar do churrasco. Porque um churrasco não é feito por causa da comida, mas por causa de quê? Do encontro. É o encontro, não é a comida, não é a festa pela festa, é o encontro das pessoas. Ele é filósofo, ele disse isso, e parece que Jesus concorda com isso. Não é a festa pela festa, não é o jantar, é o encontro, é a comunhão, para que a gente não se reúna como a igreja de Corinto se reunia, onde comiam, bebiam, se embriagavam, ficavam de bucho inchado, mas não tinha significado nenhum aquele encontro para Deus. Então, para que a gente não faça assim, é interessante nós sabermos que nesses encontros existem atrasos, contratempos, e o mais importante é nós podermos estar aqui olhando uns para os outros. Olhe para o irmão que está ao seu lado aí, o da direita. Agora olhe para o da esquerda. Olha a face dele. Como é bom você poder enxergar o seu irmão, né, Léo? Olhar para o seu irmão sorrindo. Essa é a maravilha do encontro, é a gente se ver face a face. A vida é tão corrida que a gente quase não para. A gente tem dificuldade até de esperar no sinal abrir, né? De tanta correria, mas é muito bom estarmos juntos. E hoje nós celebramos a Páscoa. E vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Páscoa cristã, significado da Páscoa. Todos que estão conosco aqui no Instagram, no YouTube, você pode convidar mais alguém para ouvir a palavra. E como é importante ouvir a palavra de Deus, irmãos. Olha como é importante. Escuta só esse testemunho de fé que edificou minha vida na manhã deste sábado, quando nós nos reuníamos aqui em casa. Nós nos reuníamos aqui em casa na manhã do sábado para o almoço do sábado de aleluia, né? Sábado de aleluia. E aí eu resolvi fazer como os judeus. Eu digo, olha, já que nós estamos aqui para cear, eu quero contar a história da Páscoa para vocês, como os judeus faziam em família. E eu comecei a contar a história da Páscoa para Daniela e Sofia, e elas ouviam. E chegou um momento da história da Páscoa. Quem lembra aqui, depois da ressurreição, dos discípulos no caminho de Emaús, e Jesus chega junto, e percebe que eles estavam tristes, né? E conversando entre eles, aí Jesus se aproxima, sem que eles percebessem que era Jesus, e diz, olha, por que vocês estão tristes? E que palavras são essas que vocês estão conversando aí? É sobre quem? E eles dizem, não, você não é de Jerusalém? É possível que você não saiba. Jesus, um homem poderoso em obras, em palavras, e faleceu, já é o terceiro dia, e a gente está desanimado, porque não aconteceu o que nós esperávamos que acontecesse. Aí de repente aquele viajante que era Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus ainda, começou a lhes abrir as escrituras e falar como era que ia acontecer tudo. E aí de repente, como Jesus gosta de quê, gente? Jesus sempre gostou de quê? De comida. Todos os encontros de Jesus tinham comida. Aí Jesus diz assim, vocês têm alguma coisa para comer? Aí temos. Então vamos sentar, vamos comer alguma coisa.
E quando aquele viajante, olha, presta atenção para você não perder. Quando aquele viajante partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos e eles perceberam que era Jesus. E naquela hora Jesus desaparece e eles olham um para o outro e dizem assim: rapaz, era Jesus. Aí ele disse: eu não sabia que era ele. Por que você sabia? Porque a palavra que ele falava no caminho ardia em nossos corações. Só podia ser Jesus, mesmo sem nós reconhecermos, mas era ele. E neste momento, quando eu cheguei nessa parte da história, foi interessante a fala de Sofia. Porque Sofia disse: pai, então eu preciso dizer uma coisa. Eu disse: diga, minha filha. Ela disse: então Jesus está na rádio. Disse: como assim? Ele disse: porque quando o Senhor está pregando na rádio, eu sinto no meu coração também uma coisa que eu não sei explicar, uma coisa boa, mas eu não sei explicar. Então Jesus está na rádio, porque esses homens sentiram a mesma coisa, mesmo que a gente não esteja vendo, mas ele está lá. E como eu fiquei alegre com isso, de saber que Jesus está na rádio. Porque ela já tinha falado comigo o seguinte outro dia. Ela disse: pai, é muito bom a salinha das crianças, a gente aprende muito, é muito bom, mas eu gostaria que o Senhor pregasse para a gente, como o Senhor prega para a igreja. Eu gostaria que o Senhor parasse um dia e fizesse uma pregação para nós, para as crianças, como o Senhor faz para a igreja também. Porque quando o Senhor prega, até quando eu estou com sono, eu adormeço, mas fico ouvindo a palavra, e aquilo faz muito bem para mim. E como eu fiquei feliz de saber que Jesus está em nossas palavras. Cumpre-se o que ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E hoje é Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos fazer igual a Páscoa judaica hoje aqui. Vai ser uma pregação igual a Páscoa judaica. Como era que eles tinham que comer a Páscoa? Então fique ligado, porque hoje é igual a Páscoa judaica. Lá no capítulo 12 de Êxodo, como foi que Deus orientou eles a comerem a Páscoa? Não entendi. Atentos e depressa. Comam depressa. Capítulo 5, 1 Coríntios, verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. E diz assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, crucificado por nós. Pois Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Amém? O que é Páscoa? Páscoa, uma festa judaica que começou quando o povo estava no cativeiro e Deus determinou, depois do clamor do povo, que Moisés fosse até o povo para libertar aquele povo da escravidão. E Deus deu ali algumas orientações àquele povo. No capítulo 12 de Êxodo nós vamos entender melhor. E a palavra Páscoa no hebraico é Pessah, é passagem ou cobrir. Cobrir ou passagem. E quando Deus dá as orientações, existem alguns elementos que Ele orientou o povo a comer nessa celebração. E um deles era o cordeiro, e o cordeiro tinha que ser sem mácula. E eles iam colocar, aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, assim como nas vergas, e assar esse cordeiro. Um cordeiro por família. Se a família fosse pequena, um cordeiro para 2 famílias, juntava com a casa do vizinho. Outro símbolo é os pães ázimos, sem fermento. Inclusive durante os 7 dias da Páscoa, que começava no primeiro mês do calendário judaico,
no dia 14º, e durante esses 7 dias não podia ter fermento na casa deles. E ervas amargosas, que eram para ele lembrar do tempo de amargura, de escravidão que eles viveram no Egito. Essa era a Páscoa judaica. A Páscoa judaica. Cordeiro, pães ázimos, ervas amargosas e pressa no comer. Porque ia passar ali um anjo, e esse anjo, quando chegasse em uma residência que não tivesse o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais da porta, ele ia levar o primogênito, tanto do animal quanto dos filhos que estivessem naquela casa. Mas onde tivesse o sangue, o cordeiro ia o quê? O anjo ia o quê? Pular, passar por cima, cobrir com a misericórdia de Deus. E assim aconteceu. A Páscoa judaica foi uma Páscoa de luto, de dor, de tristeza para milhares de famílias egípcias, mas de libertação para os israelitas. Mas eu gostaria que você abrisse também sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 7, pois a Páscoa judaica é um simbolismo do cobrir, do passar por cima, do cobrir de misericórdia de Deus sobre a humanidade. E no Gênesis capítulo 3 e verso 7, após o homem ter desobedecido à ordem de Deus e comido do fruto que Deus lhe disse para não comer, é interessante que no verso 7 diz que os olhos foram abertos e ambos conheceram que estavam o quê? Conheceram que estavam nus. E o que esses homens fizeram quando perceberam que estavam nus? Cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si, para cobrir a sua nudez. Lá no princípio, o homem teve a ideia de cobrir a sua nudez. Essa nudez era fruto da desobediência do homem. E o que era a desobediência do homem? O que caracterizava a desobediência do homem? O desejo de viver independente de Deus, sem precisar de Deus, sem que Deus se metesse em sua vida. Era o que caracterizava essa desobediência do homem, que fez com que ele enxergasse que estava nu, mas não só isso, fez com que ele entrasse em confusão consigo mesmo, com Deus e com o seu próximo. Foi isso que aconteceu no Éden. E a ideia do homem de cobrir-se é uma ideia legal ou não? Cozer veste para cobrir a sua nudez, porque ele sentia vergonha agora da sua nudez. O que antes era normal passou a não ser mais. Uma boa ideia do homem, sim ou não? Ele se percebeu e quis resolver o problema. Mas a pergunta é: Deus aprovou essa atitude do homem? Não, porque no verso 21 do capítulo 3 de Gênesis, o que diz? E fez o Senhor túnicas de peles e os cobriu. E eu pergunto, que animal era esse que Deus, o próprio Deus, sacrificou e fez túnicas de pele para cobrir a nudez do homem, visto que Deus não se agradou da forma como o homem quis cobrir a sua nudez? Que animal era este? Este animal era um símbolo, desde o princípio, daquele cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. E esse cordeiro, quando nós vamos lá para João, esse cordeiro que era um símbolo, a pele dele cobrindo a nudez do homem, lá no Éden, e depois cobrindo com a misericórdia a casa dos hebreus, lá no Egito, esse cordeiro é visto uma terceira vez na história, mas desta vez é diferente, porque está João, lá no deserto da Judéia, pregando o arrependimento e o batismo em águas. E o que João vê? Jesus vindo até ele. E quando João vê Jesus vindo até ele, o que João diz? Evangelho de João, capítulo 1, verso 29.
João viu a Jesus que vinha até ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está a consumação dos símbolos, de todos os significados, de todas as simbologias existentes no Antigo e no Novo, no passado, no presente e no futuro. Aqui está o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Nele todas as coisas se cumprem. No Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender por que ele é o Cordeiro de Deus e não eu o Cordeiro de Deus. E não você o Cordeiro de Deus. E não a religião judaica o Cordeiro de Deus. Por que ele? Porque desde o princípio Deus não se agradou da ideia do homem cobrir a sua nudez. E qual a simbologia na prática de querer cobrir a nudez com as folhas de figueiras? É querer maquiar, para apresentar-se a Deus, maquiando aquilo que os olhos de Deus já veem. Quando ele cobre a nudez, ele diz: olha, nós erramos, nós falhamos, nós estamos nus, isso é vergonhoso, mas nós precisamos cobrir isso, porque Deus vai chegar aqui. E quando ele chegar e nos pegar nu, o negócio não vai ser bom. Mas como assim, se vocês sempre estiveram nus? Eu sempre os vi assim. Mas o homem tem essa fantástica ideia. E essa fantástica ideia simbólica lá do Éden, ela toma outras proporções na história da humanidade. Quando o homem começa o quê? A criar a sua própria religião, a sua própria forma, o seu próprio caminho de apresentar-se a Deus. Sua própria maneira de cobrir os seus pecados. E tudo que Deus esperava do homem desde o princípio era a resposta certa para uma pergunta simples. E qual era a pergunta? Você comeu? Você comeu da árvore que eu disse que não comesse? Que essa pergunta traduzida era: você desejou viver independente de mim, longe de mim? Você desejou isso? Por algum momento você pensou em viver longe de mim? Você pensou que existe vida longe de mim? Você pensou nisso ou não? Olha, Senhor, não é bem assim como o Senhor quer dizer. Porque nós queremos o quê? Justificar. Nós queremos ter direitos a fazer o que queremos e a viver como queremos. E para isso nós criamos os nossos caminhos. E quando alguém quer pecar hoje, a pergunta que se faz é pecado fazer tal coisa? Não, porque se o pastor disser que é, aí fica complicado para eu fazer na frente dele. Mas se ele disser que não é, aí eu já estou livre. Porque na verdade o nosso problema não está diante uns dos outros, mas diante de Deus. Só porque nós não queremos responder corretamente a simples pergunta: você deseja viver longe de mim? Por algum momento você pensa que existe vida longe de mim? Porque a ordem dizia o quê? No dia que comerdes, certamente morrerás. Mas como o homem comeu e continuou se movendo, ele não acreditou. Ele só percebeu que algo ficou confuso na vida dele. Ele já não conseguia mais apresentar-se diante de Deus. Ele quis se esconder de Deus porque ele achou que não dava mais essa relação. E quando ele olha para a sua mulher, que era a querida e perfeita, amada, disjuntora, ele diz: não, olha, eu acho que essa mulher agora se tornou um problema na minha vida. É quando nós percebemos que, na verdade, o problema não está no outro. O problema não está no mundo fora de nós. O problema está dentro de nós. E tudo que Deus queria desde o princípio era que Adão dissesse: Senhor, eu comi e o negócio está confuso aqui, porque eu nem consigo mais me relacionar contigo direito, nem comigo mesmo, eu quero me esconder e também não estou gostando mais da cara de Eva, porque foi ela que me convenceu a comer. Mas não houve sinceridade.
Mas a ideia de cobrir é a ideia da religião que o homem cria, os seus próprios caminhos, as suas próprias fugas, julgando aos seus olhos o que lhe parece bom e não. Essa é a ideia de cobrir. Mas essa ideia não pareceu bem aos olhos de Deus. Por quê? Porque nada, nenhum esforço humano, nada do que nós fizermos será capaz de cobrir os nossos pecados. Nada, absolutamente nada. Mas esse Cordeiro de Deus que João viu, assim como no princípio o Pai disse, no dia que comerdes, certamente morrerás. O Cordeiro de Deus olhou para nós com toda misericórdia e disse: eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o Cordeiro que você precisa para cobrir os seus pecados. Eu sou o Cordeiro que você precisa para passar. Passar, não é passar, não é passagem, não é cobrir. Só que agora você não vai sair do Egito geográfico, mas é sair, é o êxodo, sair de si. Sair do teu próprio chão, do teu próprio alicerce, da tua terra, dos teus próprios conceitos, da tua religião que você criou para tentar me convencer, me fazer funcionar, me fazer te servir por meio das tuas orações, dos teus sacrifícios, das tuas performances, das tuas liturgias. Não é isso que eu quero, eu só quero uma coisa. Assim como no princípio Deus disse: no dia que comerdes, certamente morrerás. Você comeu e morreu. Mas agora eu quero dizer para você que no dia que você morrer, certamente você viverá. Por quê? Porque a vida não é isso aqui. A vida está em negar-se a si mesmo. Porque se nós cremos que Cristo é a nossa Páscoa, nós devemos decidir morrer para viver. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque não há nada do que você faça que possa cobrir os seus pecados, que possa fazer você passar da morte para a vida. Mas eu, o Cordeiro de Deus, eu sou a sua Páscoa, a sua passagem, o cobrir de misericórdia. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, e quem crê em mim vive, nunca morrerá, mas passará da morte para a vida. Essa é a nossa Páscoa. Por isso que Paulo disse: Cristo, a nossa Páscoa, a nossa passagem, o nosso cobrir, foi sacrificado por nós. E limpar-se do fermento é limpar-se dessa ideia adâmica caída de querer cobrir, de querer se esconder, de querer fingir ser o que não é, e somente assumir quem é. E sendo quem somos, lembra da quarta? Qual a oração mais verdadeira que nós podemos fazer pela nossa vida? Mais sincera, mais poderosa, é a oração o quê? Verdadeira. Não é o dizer eu tenho fé. Até quando você diz, e isso é verdade, eu não tenho fé, eu não creio, mas que isso é a verdade do seu ser, isso é aceito por Deus como a oração mais poderosa pela sua vida, pela minha vida. Ou nós não lembramos daquele homem que disse: Senhor, cura meu filho, meu criado, me ajuda. E Jesus olhou nos olhos dele e disse: você crê? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que eu sou a cura? E o homem disse o quê? Eu creio. Mas aí Jesus disse: como é que é? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Crê mesmo? Aí o homem começou a chorar e disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o que Deus fez? O que Jesus fez por ele? Atendeu a sua oração.
Porque não é o que eu penso ser, nem o que eu quero aparentar ser, a verdade do que eu sou, que Ele pega e transforma em vida. E isso é a nossa Páscoa. É passar da morte, do desejo de querer viver independente, de se justificar, para aceitar quem nós somos e nos entregar para essa morte diária. Porque é nessa morte que reside a vida. Vamos orar? Fechando os nossos olhos e agradecendo ao Senhor, porque Tu és a razão de tudo que nós vivemos, Senhor Jesus. Tu és a nossa Páscoa. Sem Ti, nada disso aqui tem significado ou valor algum. Somente em Ti, todas as coisas, todas as emoções sentidas, os sorrisos, os encontros são significados e têm significados para a eternidade. Por isso que mais que comer e beber, o pão que será servido esta noite, nós queremos beber da água que o Senhor nos dá. Comer do pão que é a Tua carne, assumindo que a vida está em Ti, Pai. Em nome de Jesus, todos dizem amém, meus irmãos. Momento de gratidão. Todos os que contribuíram com as cestas básicas. Conseguimos 16, não é isso, Newton? 16 cestas básicas esse mês, que maravilha. 16 famílias que vão receber um socorro bem presente na hora da angústia. E que continuem, aqueles que já contribuem, continuem firmes nesse propósito. E aqueles que têm o desejo de contribuir, procure nosso irmão Neilton. Faça isso com alegria, com gratidão. Assim como também aqueles que contribuem mensalmente para o ministério. Existem muitas pessoas, para além dessas 16 famílias, que dependem das contribuições de todos nós. E nós devemos fazer isso com alegria. E privilégio de sermos participantes desta grande obra no reino de Deus. Amém, meus queridos? Vamos encerrar louvando ao Senhor, para que a gente possa servir o jantar. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive, nós temos a esperança. Amém, irmãos? Cantemos com alegria. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Por quê? Porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Nossa vida está nas mãos do Pai. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Amém.